Chegamos ao fim da primeira temporada de Duna: A Profecia, e como muitos já estavam esperando, as coisas chegaram ao fim com muitas pontas soltas, muito a ser resolvido. Porém, não faltaram também respostas e alguns eventos bem críticos, até inesperados, que apontam para um novo panorama geral na segunda temporada. Porque sim, já tivemos uma confirmação de que Duna terá uma nova temporada. Ainda não temos datas, mas já é uma boa notícia saber que a história não vai ser deixada com tantas coisas em aberto. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre o final de Duna: A Profecia. Se você é um fã de Duna e outros universos da ficção científica, já se inscreva no canal e roda a vinheta porque hoje é dia de fogo no universo conhecido. Inicialmente, segredos do passado estão retornando para as Bene Gesserit. Logo no início, Tula aparece andando aflita e vozes murmurando na sua cabeça. As vozes da sua memória genética inquietas, repreendendo as suas decisões. Repara que quanto mais para a beira do precipício vão as coisas, mais as reverendas madres começam a ser atormentadas por essas vozes. Eu diria que parece um tipo de efeito colateral. Quando passa pelo ritual da agonia e desbloqueia as memórias, a Bene Gesserit passa a ter uma extensão de conhecimento enorme, mas em contrapartida, a memória genética é algo extremamente difícil de ser controlado. E olha só, foi justamente por causa de um ritual da agonia que a Irmandade acabou em maus lençóis. Em uma tentativa de impedir a morte de Layla, Tula cria uma abominação. E por que ela faz isso? Porque a Tula, ela já tem um passado ligado a perder filhos, né? Quando ela engravida do Orry Atreides, para que o seu filho não tivesse que viver ali sob o guarda-chuva da Irmandade, da Valia, ela decide falar para Valia que seu filho tinha morrido e manda ele para outro mundo, onde ele poderia ter uma vida supostamente livre. Então, quando acontece isso com a Layla, com a qual a Tula tinha uma relação ali maternal, ela se vê abrindo mão de um filho mais uma vez por causa da Irmandade, só que dessa vez ela se recusa. Acontece que a Layla não estava pronta para passar por esse ritual da agonia, foi necessário usar meios artificiais para trazer ela de volta e ela volta com a memória genética desbloqueada, só que ela volta sem controle sobre as suas ego-memórias. O resultado disso, nós temos o retorno de Dorotheia, que encontra ali uma irmandade completamente diferente daquela que ela tinha cultivado. Uma irmandade que tinha sido dominada por Valia. E eu não falei que naquelas águas tinha alguma coisa? Eu tinha especulado que a Valia tinha escondido só a Dorotheia ali no poço, né? Só que não foi. Foi a Dorotheia e todas aquelas que seguiam a sua vertente ali dentro da Irmandade. No fim, a única que restou das fiéis da Dorotheia foi a Ávila, que jurou ser fiel a Valia. Mas será que ela foi mesmo? Porque agora, quando a Dorotheia retorna, a sua palavra ainda estava ativa ali, agora escondida no interior dos cones de silêncio, porque era uma coisa meio que proibida. E como isso aí chegou nas mãos das acólitas mais novas? E claro, vendo o que a Valia fez com a Irmandade, ela volta revoltadíssima e querendo colocar as Bene Gesserit nos trilhos novamente. Não nos trilhos de Raquela e Valia, mas nos dela, que basicamente são os trilhos dos Butlerianos. E a primeira coisa que ela faz, então, é revelar essa crueldade que aconteceu aí no passado, uma irmandade que tem nas suas raízes muito sangue, e ela vai lá e revela também a existência da Aniru, o banco genético das Bene Gesserit, que ela faz questão de destruir. E cara, tem uma coisa engraçada, porque esse é o banco genético das Bene Gesserit, um lugar onde estava uma das suas maiores ferramentas, um dos seus maiores segredos. E a gente até vê, né, que tinha uma chave especial pra entrar lá e tudo mais. E, cara, a Teodósia, quando vai entrar lá, ela pega tipo um pé de cabra e bate e a porta abre. Eu acho que esse lugar deveria ser um pouco mais seguro. Mas enfim, vamos então ao Desmond Hart. Foi revelado no episódio 5 que Desmond era filho de Tula, um bebê que, segundo a IA Aniru, tinha um grande potencial. Mas que potencial era esse?
Nós não sabemos. Tudo que nós sabemos é que ele foi o primeiro cruzamento entre a linha genética dos Harkonnen e dos Atreides. Talvez um pré-Kwisatz Haderach, que é aquele projeto que nós vemos as Bene Gesserit trabalhando lá no primeiro Duna. Lembra que o Kwisatz Haderach, que é esse ser capaz de acessar memórias genéticas que eram inacessíveis para as reverendas madres, deveria ser justamente um filho de Harkonnen e Atreides. E a Lady Jessica quase estraga esse plano todo, tendo um filho menino com o Duque. Porque a ideia das Bene Gesserit era que ela tivesse uma filha e essa filha casaria com o herdeiro do Barão Harkonnen. Acontece que a Jessica não sabia que na sua linhagem, no seu sangue, tinha Harkonnen ali no meio e acabou que adiantou sem querer o Kwisatz Haderach, que veio na forma de Paul Atreides. Mas enfim, no episódio nós finalmente temos uma certeza sobre aquelas luzes que trazem o Desmond de volta. Uma coisa que não era sobrenatural e sim alguém com acesso a máquinas avançadas. Seja quem for esse indivíduo, ele coloca no Desmond um olho que é o que dá a ele esse poder de queimar as pessoas. Que na verdade não é um poder, né? É sim uma parte capaz de lançar um vírus. Uma arma biológica criada através de nanotecnologia que se fortalece através do medo. E é por isso que a Caixa demora mais para morrer para esse vírus. Primeiro porque ela era uma pessoa que conviveu muito tempo com o medo, esse era um sentimento que ela dominava muito bem, porque ela era sobrevivente de uma família que foi exterminada pelos butlerianos, e justamente por ter lidado com esse controle tão grande a vida toda, ela acabou se tornando uma mestre do chamado Prana Bindu, o treinamento das Bene Gesserit que dá a elas todo esse domínio sobre os nervos e os músculos do corpo. Assim como elas neutralizavam os venenos nos rituais da agonia, elas eram capazes de neutralizar também esse vírus, algo que infelizmente a Caixa ainda não sabia quando esse vírus se ativou no seu corpo. Mas por fim, eu ainda continuo com a dúvida, aquela velha dúvida. O Desmond é um Ghola dos Tleilaxu? Alguém que foi trazido de volta à vida pela engenharia genética? Mas antes eu tenho falado tanto de Ghola aqui, né? Eu já até expliquei mais ou menos o que ele é, mas afinal, qual é a diferença entre um Ghola e um clone? É só o nome? Não. O Ghola é uma réplica de um indivíduo morto que é tipo um fantasma high-tech mesmo, porque para criar um Ghola é preciso que as células sejam coletadas do indivíduo já morto. Se coletadas antes, o que eles conseguem fazer, na verdade, é um clone mesmo. E algumas características fundamentais dos Gholas são que eles podem ter as memórias da sua fonte humana e por vezes passar por condicionamentos específicos, talvez algo até que os faça ter acesso à memória genética. No Messias de Duna, os Tleilaxu enviam um Ghola do Duncan pro Paul Atreides. Esse Ghola não tinha nenhuma das memórias do Duncan original e tinha sido condicionado para matar o Paul. Acontece que no meio do caminho, o Hate, que é esse Ghola, começa a ter dificuldades para lidar com um conflito que surge entre o condicionamento que ele tinha recebido e os sentimentos do Duncan pelo Paul. Por mais que ele não tenha recebido essas memórias dos Tleilaxu, elas vieram de alguma forma com as suas células. Mas esse cara aí, todo rodeado das tecnologias, pode não ser um Tleilaxu, pode ser um figura chamado Erasmus. Voltando lá no Jihad Butleriano do Brian Herbert, Erasmus é um robô que durante o Jihad Butleriano serviu a quem? Omnius. Sim, se for ele, nós estamos vendo aí uma figura que depois vai ser essencial para o desenvolvimento do Segundo Império Sincronizado, o novo Império das Máquinas Pensantes que surge após a Batalha de Corrin. Por fim, nós temos o núcleo do Império, que é onde as coisas realmente foram para caminhos inesperados. O Imperador, coitado, só agora percebeu que ele era uma marionete que só ia trocando de mãos e, por fim, vendo que o Imperador não ia valer de mais nada, porque ele estava tão fragilizado, a Valia simbolicamente senta no trono, indicando que quem mandou aquele tempo todo ali não foi ele, foi a Irmandade. Uma Bene Gesserit introduzida no episódio anterior foi a Irmã Francesca, antiga amante do Imperador Rovico e mãe do Constantine. Assim como todas as Bene Gesserit, ela é uma ferramenta da Irmandade. E nesse episódio nós descobrimos que desde cedo ela foi encarregada de manipular o Ravico através de uma técnica chamada
chamada imprinting, chamada na tradução de impacto. As Bene Gesserit, especializadas no impacto, têm habilidades focadas na sedução, em criar um vínculo sexual com outra pessoa. Não à toa que a gente vê, ela aparece e o imperador tá lá caidão, né? Geralmente essa técnica do impacto é usada em homens em posição de poder, como é o caso do imperador, ou então em pessoas que têm características bem específicas que as Bene Gesserit querem incluir no seu banco genético. Foi por causa do impacto de Francesca que o imperador se tornou tão favorável às Bene Gesserit. Deixou elas entrarem no Imperium, sempre ditando a verdade e aconselhando os nomes por trás das casas maiores. Mas quando ele percebeu isso, já era muito tarde. E depois de tanto tempo preso como uma marionete, quando ele se sente livre pela primeira vez, a sua sensação é de pavor. Ele não sabe o que fazer com essa liberdade, então ele vai lá e tira a própria vida. E aí a gente vê, né, o imperador não era uma coisa super divina como o Imperium fazia parecer. Ele sempre estava lá no topo, usando aquelas roupas e os empregados à sua volta, mas no fim ele era um homem comum, elevado por muitas mãos que agora foram tiradas de debaixo dos seus pés. Mas se tem uma coisa que Duna também nos fala é que, por vezes, mesmo diante de tantas doutrinas rígidas e jogos de interesse, a humanidade é uma coisa que prevalece. O imperador não podia matar a Francesca por causa do impacto, mas ela podia matar o imperador. Na verdade, ela deveria ter feito isso. Foi a ordem da Valyar. Mas acontece que ela também amava Raviko. Assim como a Jéssica em Duna desafia a Irmandade, fazendo a vontade do homem que ela amava, a Francesca, na hora H, desiste de matar o imperador. Ali naquele momento que é bem dramático, nós não vemos um diálogo entre uma Bene Gesserit e o imperador Raviko, e sim entre um homem e uma mulher que se amavam. Por fim, quem acaba com essa história é a figura cheia de ódio de Natália. Vendo que tudo que ela tinha estava em ruínas, ela mata friamente o imperador e a sua amante. Algo que ela não faz porque tinha perdido Raviko, e sim porque ela estava vendo em jogo a sua posição de poder. Por fim, as coisas acabam com o imperador morto, e Inês, Valyar e Kieran vão para Arrakis. Eu acredito que a visão do Verme de Areia tenha sido uma influência para Valyar decidir que a resposta estava em Arrakis, e a Tula e a Teodósia se tornaram prisioneiras em Salusa Secundus. Porque sim, apesar de ter se transformado na Inês, depois a Teodósia meio que se entrega imitando um dos guardas, e cara, eu realmente não entendi muito isso aí, porque assim, ela fez alguma coisa como Inês antes para ter aparecido daquele jeito? Só assim faria sentido ela assumir a forma da Inês na prisão, porque como a série mostra, esse processo aí de transmutação parece uma coisa dolorosa, trabalhosa. Não é assim, quero virar alguém e 10 segundos depois virou. No mais, foi um bom episódio de encerramento de temporada, apesar de não ser o meu tipo favorito de episódio de encerramento. Eu gosto muito de séries que fazem como, por exemplo, a Demolidor da Netflix, sabe? Que tem todo um arco que se encerra, então fica uma pontinha solta ali, mas não tem problema. Demolidor, por exemplo, tem aquela terceira temporada que é uma coisa incrível, e tem aquela cena pós-créditos que abre brecha para outras coisas, mas assim, não faz diferença. Eles deixaram para desenvolver aquilo para uma coisa maior caso a temporada 4 acontecesse, só que ela não aconteceu. Já a Duna Profecia foi uma série que eu achei que apostou demais na temporada 2, que agora, felizmente, nós sabemos que vai acontecer. E para a nova temporada, eu espero que seja mantido o ritmo desses 3 últimos episódios. O último que teve uma duração maior, e eu achei que ele até aproveitou melhor o tempo do que os episódios anteriores. Parece que ele não teve tanta pressa, mas ao mesmo tempo não ficou se segurando muito, como foi o caso do episódio 5. O episódio 5 teve umas revelações muito boas ali no final, mas eu fiquei com a impressão de que eles estavam pisando no freio para deixar as melhores coisas para o episódio 6. Podia ter sido melhor distribuído. Mas enfim, para mim, como uma pessoa que ama esse universo de Duna, essa série foi uma surpresa
Duna maravilhosa. Ela não é perfeita, definitivamente, mas você vê que existe ali um trabalho de pessoas que conhecem Duna. Não é daquelas adaptações que parece que eles só pegam os nomes das coisas e colocam em outra história nada a ver. A essência de Duna está ali. Não de forma tão primorosa quanto os filmes do Denis Villeneuve, mas um bom trabalho dentro das suas limitações. Ela tem muito dos temas de Duna e tem fanservice, né? Nesse último episódio teve aquela cena maravilhosa do Highliner que funciona de forma diferente dos filmes recentes, né? No filme do Villeneuve parece que a dobra acontece dentro do Highliner e ali você vê que ele passa, né, pela dobra. Mas enfim, outra coisa que eu gostei pra caramba foi aquele pesadelo da Valha, induzido pelo vírus, né, pelo medo. E ali aparece uma possível origem da litania contra o medo, né? Quem conhece deve ter reconhecido algumas frases ali. E cara, no fim é muito legal ver ganhando espaço na TV e no cinema uma franquia como Duna, que não é aquela ficção fast food. Quando se fala em Duna, você pode não saber o que é Mad, Suki, Kwisatz Haderach. E cara, esses termos você entra lá na Dune Wiki, você olha o glossário do livro e tá tudo explicadinho ali. Você não precisa entender isso para entender Duna. Mas o que importa mesmo na hora de pensar sobre Duna e muitas outras obras da ficção científica é o que essa história está me dizendo? Enfim, Duna Profecia nos leva para o topo desse feudalismo espacial para nos lembrar que por trás de grandes impérios, de grandes organizações como as Bene Gesserit, existem homens e mulheres que não são essas instituições, não são a coisa poderosa e infalível das figuras nas paredes. São pessoas que têm fraquezas, interesses pessoais, que cometem erros esses que por vezes podem ser omitidos da história. Mas isso é algo que não faz o passado deixar de existir. Por mais que às vezes a gente tente fechar os olhos, ele sempre vai estar lá. E às vezes pode retornar quando nós menos esperamos. Outro tema bastante trabalhado na série é a questão da profecia e como perspectivas diferentes podem gerar interpretações diferentes de determinadas coisas. Como eu já comentei em um vídeo anterior, a questão do nascido duas vezes da profecia é algo que gera suposições completamente diferentes. Para Valha era Desmond, que nasceu como um humano e depois retornou, renascido depois de ser engolido por um verme de areia. Para Tula, o nascido duas vezes era Layla, que nasceu uma mulher e depois foi revivida em um tanque de especiaria. Agora surge ainda outra possibilidade de um renascido, Doroteia, nascida como uma mulher e que agora retorna graças ao uso da especiaria no corpo da sua descendente. Uma pessoa que, tal qual Desmond, também tem cicatrizes. Outra dupla interpretação que aparece ao longo da narrativa é a dos desenhos do coma induzido pela especiaria. Quando veem uma coisa escura que parecia um poço, a Tula e a Ávila logo se lembram do poço no pátio da Irmandade, que guardava um segredo terrível. Porém, o desenho também pode ser facilmente interpretado como o verme que engole Desmond. E por que esse desenho não pode representar as duas coisas? O mais interessante sobre essa questão da profecia é que são visões completamente diferentes, porém todas elas estavam corretas. Isso porque a interpretação dessa profecia não veio do futuro, e sim do presente, das experiências pessoais das pessoas que estavam a interpretando. E isso é algo que casa com a ideia da própria ficção científica, um gênero que cria os seus futuros e as suas previsões olhando diretamente para o presente. E o mais interessante é que, por vezes, esses futuros ainda ganham outras interpretações, essas baseadas em visões contemporâneas posteriores. Enfim, para a segunda temporada, eu acho que nós vamos conhecer mais de seja quem for que trouxe o Desmond de volta, quem é o criador dessa tecnologia, e com isso a série vai entrar numa discussão que ainda não apareceu com tanta força aí nessa primeira temporada. A relação da humanidade com as máquinas e, possivelmente, até as diferenças entre humanos e seres artificiais. Outra ideia que aparece frequentemente nos livros de Duna. Vai ser interessante retornar para Arrakis, agora bem antes dos Harkonnen, dos Atreides, e vai ser curioso para onde toda essa intriga vai se encaminhar. Enfim, para mais Duna e ficção científica em geral, continuem por aqui no Central
Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento super especial aos primeiros imediatos: Joel Melo, Mestre J, Nostromo, Alexandre Hausen e Alisson, o pessoal da ponte de comando Mr. Vitim, Saren, Aldemir Júnior e Guilherme Moraes, e os oficiais de ciências Gustavo Adbert, William França Costa, André Pena e Alexandre de Leon, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.